Como irá o reinado da humanidade na Terra chegar a seu fim? Isso acontecerá através de desastres naturais, guerra mundial ou algo muito mais sinistro? Nossos piores pesadelos serão realidade. Uma praga de canibais infectados vagando pela Terra. A ficção científica se torna realidade. A tecnologia ficaria fora de controle. Antigas profecias apocalípticas parecidas com a Maia, com Nostradamus e com o livro da Revelação sempre mencionaram um mundo à beira da ruína. Enquanto alguns cenários do juízo final estão focados em atos de Deus, outros se formam nas obras obscuras do homem. Uma terceira categoria, onde a ciência e a humanidade se encontram e apresentam algumas das mais horríveis possibilidades. Esses cenários, há muito imaginado apenas como ficção, se tornaram muito mais plausíveis no nosso tempo. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Enquanto os filmes de zumbi têm assustado os telespectadores por quase 50 anos, em 2012 um ataque real parecido com o de um zumbi em Miami despertou o medo de monstros comedores de carne ao redor do mundo. Quando os policiais chegaram ao local, uma visão de um terror real apareceu diante de seus olhos. Apesar desse horrível ataque parecer ter sido um incidente isolado, é possível que o fenômeno zumbi desse tipo se espalhasse? Como isso aconteceria? A resposta pode ser encontrada em assassinos microscópios que já dizimaram populações através da história humana. A humanidade já enfrentou esse tipo de pesadelos inesperados antes. Seria possível que a disseminação de uma doença existente nos levasse a uma pandemia zumbi? Se a causa de uma pandemia zumbi for uma doença infecciosa, talvez seja só uma questão de tempo, até que um surto local se transformasse em um desastre global apocalíptico. Se uma doença do tipo zumbi devastar nosso planeta no futuro, o mundo poderia rapidamente se tornar um pesadelo saído do inferno. Se existir um surto desses em nosso futuro, ela poderia ser a faísca que acenderia a chama da nossa morte. Através da história humana, a humanidade tem se perguntado sobre os mistérios do cosmos e sobre a possibilidade de que exista vida inteligente fora do planeta Terra. A ideia de uma invasão alienígena vem saturando a cultura popular por mais de 100 anos. Mas no Dia das Bruxas de 1938, uma transmissão dramática de rádio, feita no estilo de um programa de notícias, quase levou uma nação inteira ao pânico. Ao redor do país, os cidadãos reagiram aterrorizados. Mas se compararmos o caos causado pela transmissão de Guerra dos Mundos, notícias de uma invasão alienígena verdadeira causariam um problema completamente diferente. Apesar de alguns ainda acreditarem que a Terra é o único planeta que pode sustentar a vida, outros insistem que a vida em outros locais do universo é não só possível, mas provável. E se a vida alienígena inteligente realmente existe, o que isso vai significar quando os humanos e esses extraterrestres cruzarem caminhos? Stephen Hopkins, conhecido por ser o mais brilhante físico teórico depois de Albert Einstein, acredita que a vida extraterrestre alienígena é uma enorme ameaça à humanidade. Muitos acreditam que o volume de OVNIs avistados na era moderna prova que as civilizações alienígenas estão observando a humanidade há décadas. Relatos de objetos voadores não identificados continuam a aparecer ao redor do mundo. O governo e os militares também vêm investigando esse fenômeno. É uma política governamental esconder o conhecimento de uma ameaça extraterrestre real? E se a ameaça for real, por que a Terra? Um pequeno grão de areia no interminável universo seria o alvo tão importante para os invasores alienígenas? Qualquer que seja o motivo, se uma força alienígena agressiva decidir invadirem a Terra no futuro, a humanidade talvez fosse extinta em todo o planeta. Se uma força extraterrestre avançada lançar um ataque global em nosso planeta, a humanidade seria derrotada por uma tecnologia superior de armamentos e possivelmente exterminada. Mas uma ameaça mais imediata à humanidade pode não estar em uma galáxia muito distante. Guerra cibernética. Em junho de 2010, o maligno vírus de computador conhecido como Stuxnet chegou a se espalhar pelo mundo.
Seriamente atingidos por esses programas, havia uma série de centrífugas nucleares no Irã, vitais para o enriquecimento do urânio, que é necessário para desenvolver armas nucleares. Enquanto ninguém admitiu oficialmente a responsabilidade por esse ataque, poucos hoje imaginam quem estava envolvido. Os ataques do Stuxnet foram comemorados no Ocidente por terem acabado com as ambições nucleares do Irã. Mas, olhando mais de perto, eles levantam uma inquietante dúvida. Foi essa somente a primeira tentativa de uma ameaçadora guerra cibernética que pode rapidamente fugir do nosso controle? Enquanto quilômetros de oceanos têm protegido nossas costas contra uma invasão, eles não são barreiras suficientes contra um ataque cibernético. Um ataque desses bem coordenado poderia debilitar um país inteiro em questão de minutos. Um ataque bem sucedido em nossa estrutura tem o poder de deixar os Estados Unidos de joelhos. Conforme a tecnologia continua avançando no século XXI, muitos temem que a linha entre a ciência e a ficção já tenha sido cruzada. A humanidade está preparada para quando nossas criações tecnológicas evoluírem para além do nosso controle? Muitos apontam os recentes avanços da inteligência artificial não só como o maior exemplo das proezas tecnológicas humanas, mas também como sinais de uma evolução que pode levar ao nosso fim. Inteligência artificial. A inteligência artificial já foi integrada à corrente principal. Os smartphones que podem ter comandos vocais, carros autônomos que dirigem a si mesmos, mas a ciência da inteligência artificial está sendo levada além da diversão e da conveniência modernas. Muitos acreditam que a próxima arena para a inteligência artificial será em um campo de batalha. Enquanto as táticas militares continuam a integrar as novas tecnologias, módulos de combate são aviões pilotados remotamente que tradicionalmente requerem um dedo humano no gatilho. Mas, de acordo com o relatório do Plano de Voo de Aeronaves e Sistemas Não Tripulados da Força Aérea Americana, até o ano de 2047, os avanços da inteligência artificial irão possibilitar que esses robôs voadores tomem decisões de ataque sem a intervenção humana. E sem os regulamentos, os avanços em inteligência artificial armada podem fugir do controle. E, logicamente, a inteligência artificial com o poder de matar não é só moralmente preocupante, mas é também uma ameaça à nossa própria sobrevivência. Um futuro onde a inteligência artificial toma as decisões de vida ou morte não está muito longe. Mas existe outra visão aterrorizante de um apocalipse robô. Uma onde máquinas microscópicas inteligentes nos destrói de dentro para fora. Nanotecnologia. Mas enquanto alguns veem a nanotecnologia como uma cura para doenças e até para a fome mundial, outros estão mais preocupados. Enquanto máquinas inteligentes continuam a ser desenvolvidas e fazer parte de nossas vidas, muitos temem que o futuro do surgimento dos robôs possam trazer perigo à nossa existência. Se o crescimento tecnológico continuar com o mesmo andamento, a supremacia da humanidade na Terra pode chegar a seu fim. Mas mesmo que nós possamos conter essa ameaça, nosso dia de acertar as contas pode estar próximo. Enquanto a chegada do apocalipse foca os terrores exóticos do futuro, como pandemias zumbis, invasão alienígena e a perda do controle da tecnologia moderna, existe uma bomba relógio que talvez não tenhamos percebido. Um cenário apocalíptico que pode já estar acontecendo. No momento do surgimento da agricultura, a população da Terra totalizava aproximadamente 5 milhões. Foram necessários aproximadamente 10 mil anos para esse número atingir 1 bilhão, e isso foi por volta do início do século XIX. Hoje, somente 200 anos depois, existem 7 bilhões de pessoas na Terra, e esse aumento de população foi possível pela energia que abasteceu uma revolução industrial. Apocalipse do ápice do petróleo. Enquanto a necessidade do petróleo não para de aumentar, muitos acreditam que o suprimento desse recurso não renovável já tenha chegado ao seu ápice e em breve decairá rapidamente. É estimado que as reservas possíveis de petróleo contêm 1,5 trilhões de barris de óleo primário, enquanto o consumo global está acima de 85 milhões de barris por dia, e aumentando. Frente a esse cálculo assustador, a pressão é cada vez maior para o aumento da produção de petróleo que mantém as constantes exigências sem importar os custos econômicos e para o meio ambiente. O que vai acontecer com a vida na Terra quando o crescimento desgovernado da população consumir mais e mais do suprimento energético disponível? Sem o petróleo, muitas partes do planeta irão morrer de fome.